Olá, eu quero começar esse vídeo aqui já te fazendo uma pergunta. Como que você vê o agir de Deus na sua vida? Enquanto você vai buscando essa informação, eu peço que você possa então curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, que é uma forma que você nos dá de poder entregar esse conteúdo a mais pessoas. Eu sou Alessandro Gomes, para quem não me conhece, eu estou produtor de vídeo há quase 30 anos e por uma gratidão a Deus, por um procedimento cirúrgico que eu passei no final do ano passado, tive complicações, era para fazer uma simples cirurgia de vesícula e ali foi encontrado um tumor. Graças a Deus benigno, fiquei 9 dias na UTI e eu falei, gente, eu não posso sair dessa situação sem ressignificar minha vida, sem glorificar a Deus por essa vitória. E me propus então a usar das ferramentas que eu tenho, do meu trabalho, com as câmeras, com os equipamentos, poder escutar histórias, poder vivenciar e falar e divulgar a palavra de Deus. Eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não tenho um conhecimento exímio da palavra, mas o que eu posso fazer? Eu posso ouvir, eu posso gravar, eu posso transmitir, eu posso publicar na rede social, eu posso dar voz às pessoas daquilo que Deus realiza na vida delas. Hoje eu tenho a grande satisfação e prazer de receber aqui na minha casa, estou gravando aqui em casa, controlando, para não perder o costume, estou aqui controlando as câmeras pelo aplicativo, para que a gente possa bater um papo legal. Ao meu lado aqui, seja bem-vindo, Renato, que bom estar com você obrigado. aqui, que legal, nervoso. Muito. Porque, cara, estar do outro lado das câmeras é muito mais fácil do que sentar aqui, né? Exatamente. Nunca fui apresentador, mas... E eu nunca fui entrevistado. Muito legal isso. Quem vê esse sorriso farto, né, esse sorriso largo, não imagina a luta que ele tem, que ele vem vivido ao longo de tantos anos. E a gente vai conhecer um pouco dessa história. Mas, Renato, eu gostaria de começar de trás para frente. Uhum. Quem é o Renato hoje? Bom, o Renato hoje é um rapaz de 33 anos, né, com muitos sonhos, né, alguns realizados, outros não. Muitos planos de vida para ser feito, né? E que luta hoje, né, para tanto servir a Deus melhor, né, como que se deve ser, e tudo, trabalho, o normal, né? Mas sempre. o que mudou? Você tem uma história, eu quis começar de trás para frente, né? Mas você tem um problema, não vou dizer um problema, uma situação com a homossexualidade. Isso, exatamente. Você vive ela hoje? Não, hoje, graças a Deus, eu não vivo mais, porque para mim não faz mais sentido, né? Há muito tempo atrás, eu já sentia que não fazia sentido eu viver a prática da homossexualidade. E quando assim você percebe nessa sua trajetória que de repente você se vê, vamos lá, gostando de meninos, seria isso? Então, tudo começa, né, na infância, né, aquela questão toda. Infelizmente, é familiar, dentro de família, situações familiares que acontecem com você, né, você não consegue controlar, que vão te, infelizmente, colocar diante de você situações, ou tanto para o lado positivo ou lados negativos, né. Minha família foi bem conturbada, eu tive uma infância bem sofrida, tanto eu como minha irmã, e a gente viveu muitos episódios, né, tanto de pequenos até os 9, 10 anos, bem desfavorável, vamos dizer assim. Mas isso aqui era um problema assim, da relação com os pais? O seu pai era presente, sua mãe, eles são separados, moram juntos, enfim, como que é o seu núcleo familiar? Sim, hoje meus pais são separados, né, já tem praticamente uns 25 anos que eles são separados. Infelizmente, na minha infância, meu pai não era aquele pai presente, né? A minha mãe que tomava mais conta, mas ele não, né? Hoje eu compreendo, né, que nenhum dos dois tinha culpa, né? Eles fizeram o melhor de si, né? Tanto meu pai, na cabeça dele, ele colocava como não vou deixar faltar comida, né, na mesa, e minha mãe também, né? Questão de trabalho. E ela se apoderou também mais das questões da casa, questões de cuidar de filhos e tal. E por eles trabalharem, né, meus pais são analfabetos, a gente tinha que, às vezes, a minha mãe tinha que me deixar na casa de vizinhos, né?
E aí foram ocorrendo situações, né, aonde leva a gente, né, a certos pontos da nossa vida, né, a certos pontos que hoje a gente vê, poxa, não poderia ser assim e tal, mas acontece. Mas com que idade assim você observa essa mudança em você? Com que idade esse período que você narra aqui agora acontece com que idade? Começa com os meus 8, 9 anos de idade, né, de brincar, né, com as coisas de casa, de você ver que a minha mãe sempre foi mais presente do que meu pai. Então o lado feminino dela era mais destacado dentro de casa do que o lado masculino do meu pai. E isso fez com que eu me colocasse a mais em coisas de mulher, pensasse mais em questões femininas do que questões masculinas. Né? Hoje eu tenho essa compreensão por eu buscar, correr atrás, né? Porque eu queria saber por que eu tinha alguns tipos de sentimentos, né, que eu não achava certo. Mas você chegou a assim, participar da igreja, de algum movimento? Seus pais frequentavam? Como foi essa juventude sua? Já que você já consegue perceber ser diferente dos seus amigos de colégio? Meus pais sempre foram católicos e mas a minha irmã, a gente sempre frequentou a igreja católica até os meus 14 anos, né? E a gente participava, né, das missas, questões de equipe de canto, né? E sempre eu via que eu era tratado de uma forma diferente, eu sentia coisas diferentes, né, do que era para sentir, e aquilo me incomodava bastante. Desde pequeno, eu já tinha uma convicção que Deus existia e que Ele poderia fazer tudo que a gente pedia. Né? Então ele poderia me ajudar. Só que até então não era tão expressivo na minha vida a ponto de pedir ajuda a ele, porque até eu mesmo não entendia o que estava acontecendo também. Tive minha primeira, né, situação de envolvimento, né, com um coleguinha, que na minha cidade tinha um local onde a gente estudava de manhã na cidade e depois do meio-dia a gente ia para esse local que chamava Sítio Esperança. Vocês se envolveram? E se envolveu, mas não foi nada demais, aquela questão mais de abraço, né? Teve beijo, eu falo que não teve, mas teve um momento entre dois meninos. E quando isso aí aflora de uma forma mais forte, vamos assim dizer, né? Assim, que você começa então a se envolver de fato com outra pessoa. Se envolver de fato mesmo, eu esperei até os meus 29 anos, eu sempre lutei. Aos 14 anos eu me converti, né? Ali eu vi realmente, eu aceitei a Jesus, como a gente fala, eu realmente senti Deus na minha vida, trabalhando na minha vida, né? Eu realmente aceitei a Jesus no meu coração como Senhor e suficiente Salvador. E ali eu percebi mesmo, não, isso não é de Deus, eu preciso lutar contra isso, né? E aí eu começo a lutar. E eu falo que, aí talvez muitas pessoas podem perguntar, né? Poxa, mas e aí, você segurou? Como é que você aguentou tantos anos ficar dessa forma, né? Você narra o primeiro acontecido aos 11 anos, e aí a gente já faz um pulo para 29 anos. Exatamente. Uma janela muito grande aí, né, de juventude, de adolescência, Isso, a garotada indo para as festas, para as boates. Você tinha algum tipo assim de trejeito? Tinha um bullying na sua época? Não sei se a gente não usava essa palavra ainda, né? Exatamente, não existia Mas ainda. era uma coisa que as pessoas, vai fulano de tal, e existia isso? E aquele ali os nomes, né? Viadinho, né? Aqueles nomes mais digamos, bem inconvenientes, né? Tanto na escola. Depois tive, infelizmente, dentro da igreja também, né? Muitos não... Eu percebia que o agir deles comigo era um pouco diferente, né? Aceitavam, né? Porque são cristãos até hoje, tenho um amor muito grande por eles. Na época também nós éramos praticamente todos adolescentes ali, então hoje dá para compreender. Minha questão é que eu não queria essa vida mais, eu não queria sentir isso mais. Só que eu não tinha ninguém para conversar, para pedir ajuda, ninguém, né?
E isso é muito triste, gente. E hoje muitos, não só eu, a maioria que está na igreja, muitos que estão na igreja, jovens, têm os desejos, né, sentem, só que não tem ninguém para conversar, para falar, olha, eu não quero isso para minha vida, eu queria ver se tem como A mudar sexualidade e sempre é um tal. tabu, né? Exatamente. Eu lembro, assim, na minha formação, para falar que eu não tive conhecimento da sexualidade, meus pais, meu pai, no caso, ele comprou uma enciclopédia, que na época a gente não tinha computador, não era nada disso, né? Tipo a Barça, né? Sim. Que ali você tinha alguns livros de faixas etárias falando sobre sexualidade. No Sim, caso, exatamente. como que era o órgão genital masculino, feminino, como que era a reprodução. Mas os pais não chegavam para poder conversar com você. Exatamente. Né? Era uma coisa que você aprendia na rua. Sim. Né? E se a gente for olhar, isso infelizmente dificulta muito o desenvolvimento, né, da criança, né? Tanto da criança por ter questões traumáticas, né, entre pai e mãe. Então a criança vai olhando aquilo ali, como que aconteceu comigo, a minha irmã também, né? E a gente vai gerando, infelizmente, vai gerando questões psicológicas, sim, né? É claro que hoje, né, muitos, se você for perguntar, estão muito bem. Não, eu não quero mudar, eu estou bem com essa minha vida. Mas hoje, muitos, além de mim, querem mudar, querem ter uma vida, né, que possam estar casando, tendo filhos, né, casar com mulher, né, ter uma namorada, né, e tal. E isso não tem, infelizmente, no meio tanto cristão, né, tanto no cristão como fora, né, é tipo hoje como que você não pode pedir ajuda, não existe. Não, você nasceu dessa forma, você tem que viver dessa forma, você tem que se aceitar e pronto, acabou. E não é dessa forma, né? E eu nunca me conformei, porque sempre me incomodou. Aí talvez você pode dizer, mas é por conta das questões religiosas que você foi ensinado. Eu falo que não, né? Porque se fosse assim era para eu ter ficado quando eu chutei o pau na barraca. Pois é, então, né? Você ficou um tempo muito grande aí nessa briga interior, nessa luta interior, né? De você querer algo, ao mesmo tempo você falar que aquilo não podia. Exato. E aos 29 anos, o que aconteceu? Você se revoltou com alguma coisa? Houve alguém, sei lá, alguma situação que te falasse, não, chega, basta, não vou brigar mais com esse meu sentimento e vou seguir em frente? Eu sempre li a Bíblia, que eu acho isso muito importante. Então, a Bíblia mesmo fala que cada vez que você coloca a palavra de Deus no seu coração, coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, você automaticamente está colocando uma barreira entre você e o pecado, né? E eu fiz isso por vários anos. E eu posso dizer por mim mesmo que provei disso, posso dizer que vale a pena, que funciona realmente. Só que o que acontece? Infelizmente, a igreja hoje ela é muito dividida. Então, não era automaticamente... Ali eu queria, eu me encontrava todo dia com Cristo, tinha esse momento com Deus, só que eu queria me desabafar, ter alguém para eu poder falar, olha, eu luto com isso, como em Paulo, né? Paulo fala, né, para você falar os seus pecados uns para com os outros, né? Confessar esses pecados uns para com os outros, porque aí vai haver cura. E eu não tinha com quem eu falar, né? Eu falei assim, poxa, eu estou enfrentando isso, eu não quero isso para minha vida e tal, estou sentindo esse sentimento. O sentimento não tinha sido consumado ainda, mas eu sentia ele. E fui pedir ajuda. Uma amiga minha, que ela viu que eu ficava aflito com essas questões, um dia me perguntou. E eu virei para ela e falei, olha, eu enfrento sim, mas eu não quero isso para mim. E ela falou, mas e aí, o que você vai fazer? Eu falei assim, poxa, eu queria muito que o meu pastor da época conversasse comigo, que me batizou. E ela sem eu saber, foi até ele, conversou, só que infelizmente ele falou uma frase para ela, olha, minha irmã, se eu descobrir que o Renato sente esses tipos de coisas, infelizmente eu vou ter que tirar ele do rol de membro. Ou seja, você não estava praticando nada daquilo, exato, em vez dele chegar e te acolher, ou sentar e conversar. Porque eu queria alguém. Ou seja, você estava querendo alguém para poder te ajudar. Exato. E a pessoa que poderia naquele momento ali te dar um conforto foi a que
que me afastou que mais te afastou ainda. mais ainda. Mais ainda. Então, daí, naquele momento, então, eu não quero viver mais isso. Exatamente. Mas aí eu continuei lutando, porque nessa época eu Ou tinha seja, meus você 16 não anos. deixou a oração. Exatamente, Esse tempo não todo, deixei. apesar desse conflito todo, o que te manteve foi a oração. Exatamente. E por incrível que pareça, foi ele que me ensinou você ter uma vida espiritual, de leitura bíblica, oração, e isso me fortalece, me fortalecia muito bem. Quando teve uma época que surgiu a oportunidade de eu sair da minha cidade, né? Infelizmente eu já não estava também aguentando ali o ambiente mais, né? Porque eu queria me livrar disso, né? Eu queria procurar ajuda. E eu fui para Colatina, né? Na época. E lá conheci pessoas novamente. Infelizmente teve também diferenciação, né? Que bullying na igreja, né, aconteceu também novamente, mas eu ficava bem firme. Não conseguia fugir do problema. Exatamente. Porque, ou seja, você ainda mantinha, apesar de tudo, jeitos ou trejeitos ainda. Ou seja, você mudou de um local para o outro, mas aquilo veio junto com você. Veio junto comigo. Né? Fora, e outra situação, né, muito constrangedora, né, que eu passei na minha antiga igreja, foi um dia, né, de acabar o culto, todo mundo se reunir na área de lazer, tipo um estacionamento da igreja, e os meninos se reunir comigo para falar do meu trejeito e falar que eu tinha que mudar, porque não era assim que um homem se comportava. Aí pensa, um adolescente ouvindo isso, querendo que alguém abraçasse, acolhesse, né, desse um abraço de consolo, e automaticamente seus próprios amigos de roda falam que o jeito que você tinha não era aceito. A formação da sua família é católica. Isso. Mas nesse percurso você já tinha mudado de denominação, então? Já mudei de denominação. Com que idade? Com 14 anos. 14 anos, então. Isso, 14 anos. E com 19 eu fui para Colatina, aonde lá eu encontrei pessoas também, comecei a me envolver nas questões de música, porque eu amo música até hoje, questão de canto, né, me envolver mais ainda, comecei a trabalhar, né, só que mesmo assim enfrentando, né. Só que eu falo, gente, que é uma questão assim, é você querer, você que escolhe se você vai continuar enfrentando ou não. E eu continuei enfrentando. Até que uma vez, né, eu não aguentando tanto as questões de bullying, né, tentei namorar à força, deu tudo errado também, e por questões de pressão também dentro da igreja, eu acabei fazendo isso. Acabei, infelizmente, magoando também a menina e voltei à solteirice. E aí, eu não aguentando mais, conversei com o pastor na época, o pastor Rogério Augusto de Paula, né, que foi o primeiro pastor, né, o primeiro e único na realidade. Aí eu me abri essas questões minhas e ele me abraçou. Na época eu era líder do louvor e eu até chorando muito com ele, eu falei com ele, pastor, você vai me tirar do louvor, do grupo de louvor? Eu disse assim, não, Renato, você não pratica, né? Você não tem a prática. Por que eu deveria fazer isso com você? Você está lutando contra isso. Eu também tenho os meus pecados, eu também tenho as minhas falhas, eu também tenho as minhas lutas. Eu não posso ser diferente de você. Eu tenho que me igualar a você. Né? E eu nunca esqueço sobre isso, né? E ali começou isso aí você uma nova já com que idade? Que a gente está indo lá e voltando, mas para a gente se situar. Ali eu estava com 22 anos. 22 anos. 22 anos. E nisso eu morei lá 4 anos, né? Foram 4 anos maravilhosos, né? Só que enfrentando e tal. E até que eu voltei para minha cidade, fiquei mais um ano, né? E depois eu vim para Vitória, até que eu chego em Vitória em 2013, né? E continuando nas minhas lutas e buscando sempre uma ajuda, uma explicação por quê. Será que Deus vai me aceitar sim ou não? Sempre tinha essas dúvidas e eu tenho certeza que muita gente dentro da igreja, né, que quer servir a Deus corretamente, que quer, pensa nisso também, né, tem essas lutas interiores, né, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não? Como é que é? E tal. E aí até que eu encontrei uma psicóloga, né, que ela tem um projeto em Vitória, e esse projeto me acolheu, aonde tem vários e várias pessoas, tanto travestis, que não querem mais essa vida, que acham essa vida sofrida,
tá, gente? Lembrando, só fazendo um adendo, né, o Alessandro, que você que talvez vai nos escutar, né, aqui, vai assistir esse vídeo, né, você que está bem, né, na sua vida, na sua escolha, né, não se sinta prejudicado pela minha fala, principalmente, né? Não quero estar aqui prejudicando ninguém. Quero que entendam que a minha escolha, eu não estava satisfeito nesta vida. Eu não quero, na realidade, essa vida. Você estava buscando realmente sair de uma situação que você nem tinha situação. entrado ainda. Exatamente. Eu estava querendo não entrar nesse mundo e buscando mesmo ajuda. Mesmo você tendo essa ajuda, chegou um momento que você falou assim, não que dá mais, você não aguentou mais a pressão e se entregou. Exatamente. Que aí quando deu os meus 29, né, que eu vi que, tipo assim, poxa, eu acho que é melhor eu aceitar mesmo, acho que Deus, né, Deus vai me amar do mesmo jeito e tal. E aí eu me entreguei totalmente, né? Mas aí, vem a paz no coração? Ou seja, você passou tanto tempo brigando por alguma coisa, você se sentiu tranquilo? Não. Não me veio. Eu pensava que ia ter uma paz, que ia ter uma tranquilidade, só que sempre eu sentia que ali não era o meu lugar. Sempre que eu me envolvia com alguém, eu sentia que eu estava fazendo algo que não era certo. Sempre que eu olhava para a pessoa e tal, e começava algo com a pessoa, né, eu não sentia que ia crescer, ia ter crescimento, as energias não batiam, né, igual a frequência, que se a gente for olhar assim dessa forma, pensar dessa forma, não era a mesma. Né? E você viveu então essa mentira, vamos assim dizer, por quanto tempo? Eu vivi essa mentira até o ano passado, né, que foi que eu terminei de vez. E qual foi essa chave então de novo aí que fez com que você voltasse? Eu decidisse, pelo menos assim. Decidisse voltar. Decidisse, né? Você passou a vida inteira brigando por alguma coisa, né? Você teve de experimentar para poder falar que aquilo realmente não era para você. Exatamente. Não é isso? Mas em que momento então desse tempo de relacionamento que você falou assim, não, basta. A partir desse momento agora eu vou ser uma nova pessoa? Sim. Em 2020 eu me envolvi com uma pessoa, né? A pessoa queria namorar, queria ter uma vida, dois e tal. E eu falei assim, por que não? Né? Vamos ver e tal, se vai dar certo ou se não vai. E até então estava indo muito bem, né? Só que tinha um pequeno detalhe, a pessoa também lutava também, com os mesmos desejos. E até então eu não sabia, nós começamos a se relacionar e tal, só que depois chegou um momento que ele começou a me falar sobre essas questões. E aí, sendo que a gente nunca tinha comentado sobre isso. E eu falei também que eu sempre lutei sobre isso. E eu comecei a conversar com ele a questões, o que você acha? Você acha que isso é agradável ou não aos olhos do Senhor? E ele começou a compartilhar comigo também. Eu falei, Renato, eu acho que não. Eu acho que a gente, infelizmente, não está num momento, a gente não está fazendo uma escolha legal, né? Mas nós continuamos, a gente continuou praticamente quase 8 meses. Infelizmente aconteceu situações que não deu certo mais, fora essas situações que tanto eu, da minha parte, como da parte dele, ele sentia que estava errado também, né? E eu sempre orava, lia a Bíblia e sempre tinha uma voz que me dizia, você não é desse lugar, você sabe disso, né? E aí foi um dia que eu peguei, orei, eu tinha começado todo o meu processo que eu tinha parado, né, de orar na madrugada, de jejuar, né, eu parei completamente e eu voltei a fazer isso. Foi quando que eu comecei a sentir realmente que aquilo ali Deus não queria para minha vida. E aí eu sentei com ele, conversei e falei, olha, infelizmente você sente a mesma coisa, você tem a mesma opinião que eu, né, só que eu quero buscar ajuda, eu quero mudar. Né? E eu sei que posso mudar. Foi aonde ele fazia um curso, né, que hoje também eu estou terminando esse curso, né, de análise comportamental, que é onde eu fui entender outros tipos de coisas que acontecem, né, tanto na nossa mente, né, que reflete no nosso físico também. E eu fui entender mesmo realmente da onde se originava, se isso era construído ao longo, ou se era realmente que você nasce com isso. E eu acabei colocando mesmo, que eu acabei entendendo que isso é construído ao longo
de vários fatores que acontecem desde a sua infância até a sua fase adulta, né? Hoje eu tenho essa percepção e eu resolvi na realidade terminar, né? E eu voltei para a Serra, que até então eu morava em Vitória, e eu voltei para a Serra e desde então já tem um ano praticamente que eu tô na luta novamente. E mais leve, porque eu achei um grupo de pessoas... Mas é uma coisa que já não te né? pesa mais. Já é uma coisa que você já tem como definitiva. Exatamente. Já. Você sabe hoje que você... Ou seja, você nunca deixou de ser homem. Exato. Não é isso? Exatamente. Você perdeu ali no meio do caminho, num pensamento. Sim. Mas que se reconectou. Me reconectei. Talvez você que está ouvindo a gente, né, pensa que, poxa vida, isso aí é falta de vergonha na cara, porque eu já ouvi isso, tá, gente? É falta de vergonha na cara, né, e tal. Só que, infelizmente, não é fácil. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que está envolvido no vício, né, de cocaína, numa droga bem perigosa, bem que te leva, principalmente o crack, por exemplo, e você fala, é só você tomar vergonha na cara, você consegue sair, né? Então tem o lado da moeda que muita gente não conhece, né? Que é difícil, é algo que foi construído ao longo de muitos anos, não é fácil você largar da noite para o dia, né? Infelizmente, não tem pessoas que podem ajudar, né? Muitos hoje não querem ajudar porque tem na cabeça de que não, você nasceu assim, você tem que sobreviver dessa forma, e é uma grande mentira, né? A palavra diz que nós somos livres através da verdade, e a verdade nos liberta. Renato, eu estou muito feliz de você poder compartilhar com a gente essa trajetória. Muitas pessoas acha que o problema dele é sempre maior do que o outro. Quantos anos esse jovem está orando para que ele possa ter um discernimento, para que ele possa encontrar o caminho dele? Não perdeu a vontade da oração. Foi o que te manteve firme até aqui. É verdade. Apesar de você ter caído ali num determinado momento, sim, mas se reconectou. Não desista da oração. A oração tem um poder muito forte. Como eu disse, a gente aqui não somos especialistas em nada, a gente está apenas fazendo contando uma história. Sim, exatamente. E espero que isso tenha significado na vida de algumas pessoas. Sim. Porque eu imagino um jovem que vivendo toda essa angústia, com um monte de coisa na cabeça e não ter com quem conversar. Sim. Deve ser muito louco isso. Sim. É desesperador. Então você que tem um jovem em casa, tem uma criança em casa, que você possa então perceber os sinais, que você possa estar atento nos comportamentos e de repente poder estender o braço, estender a mão para poder acalentar, para poder conversar, para poder entender antes de julgar. Renato, exatamente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu queria dar uma palavra também, finalizando. Vai lá, a câmera é toda sua. Vamos lá. Eu sei que muitos de vocês, né, agem como que fosse isso que muitos sentem, né, fosse um pecado, principalmente mais quem é da igreja, é maior do que um pecado de adultério, é maior do que uma fornicação, né? E infelizmente não, graças a Deus, Deus coloca isso como igual, né? Biblicamente falando. E para aqueles que lutam também, que às vezes não conseguem também alguém para se comunicar, alguém para falar, alguém para colocar para fora, né? Eu queria dizer para você que você não está sozinho, que existem muitos outros que não se conformam com essa vida igual a você, que não querem essa vida igual a você, que querem casar, sim, que querem ter filhos, sim, que querem encontrar uma esposa linda, maravilhosa, que possa amar, né? E ser, como Jesus fala, né? Amar a esposa como ele ama a igreja, proteger, né? Também ter filhos como que sejam flechas, né? Para libertar pessoas também futuramente. E você não está sozinho. Creia que Deus está sempre perto de você. E nós estamos aqui também. É isso aí, eu fico muito feliz. Foi uma noite muito enriquecedora. Tô nervoso. Também. Você também, né? Nunca fizemos isso, nunca entrevistei ninguém, você nunca foi entrevistado, olha que louco.
Mas eu acho que Deus é isso, Deus nos capacita e eu estou aqui me colocando também à disposição para me poder servir da melhor forma possível. Se isso é um instrumento que possa ajudar outras pessoas, outros jovens, eu vou ficar muito feliz, muito grato. E você que está assistindo a gente em casa, se fez algum sentido, compartilhe, se inscreva aqui no canal, dê um like, porque é a forma que a gente tem também de levar essa informação a outras pessoas. E até um próximo encontro.